onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro do mês de setembro. Então, a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos. O terceiro encontro, ele traz como tema o estudo do livro do Deuteronômio. E nós sempre preparamos nossos ambientes, né, com a Bíblia aberta na leitura a ser proclamada, a vela que sempre é a nossa luz, o nosso caminho, né? E as figuras das famílias e comunidades que sempre estão, né, em torno da palavra, se reunidas em torno da palavra. E assim nós iniciamos o nosso encontro, né, invocando o Espírito Santo, cantando. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para o terceiro encontro, no qual teremos a oportunidade de conhecer melhor o livro do Deuteronômio, o quinto do Pentateuco. Deuteronômio significa segunda lei. É a representação e adaptação da lei em vista da vida de Israel na terra prometida, Canaã. Em Canaã, Israel viverá feliz e na prosperidade, se for fiel à aliança com Deus. Se for infiel, terá desgraça e acabará perdendo a terra. O Deuteronômio surge como verdadeira catequese, explicando o que significa viver o amor de Deus
segundo o decálogo, em todas as circunstâncias da vida pessoal, social, política e religiosa. Os capítulos 12 a 26 ensinam o homem a viver em sua relação com Deus, com as autoridades, com outro homem e até mesmo com os seres da natureza. O Deuteronômio é um modelo de ação pastoral e social. Com muita alegria, invoquemos a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Com carinho desenhei este planeta, com cuidado aqui plantei o meu jardim. Com alegria eu sonhei um paraíso para a vida, donde amor que não tem fim. Põe então à tua frente dois caminhos diferentes, vida e morte escolherás. Se sensato, escolhe a vida, parte o pão, cura as feridas, ser fraterno e viverás. Fiz o homem e a mulher a minha imagem, por amor e para o amor eu os criei. Com meu povo celebrei uma aliança, o caminho da justiça eu ensinei. Ponho então à tua frente dois caminhos diferentes, vida e morte escolherás. Se sensato, escolhe a vida, parte o pão, cura as feridas, ser fraterno e viverás. Então, nós vamos para a página 2, oração inicial para todos os dias.
Então vamos todos. Senhor Jesus, vossa santa palavra ilumina o mundo. Então, a gente vai para a página 14. Na página 14, item 3, motivação. Deus sempre foi fiel à aliança que fez com seu povo. O Decálogo apresenta 10 leis que orientam e não oprimem. Deus pede apenas fidelidade a Ele, para que sejam atraídas coisas boas e a vida seja promovida. A infidelidade é pecado deplorável, que conduz a tudo que é mal e culmina com a morte. Escolhe o bem e viverás. Foge do mal e não morrerás. Deuteronômio 30, 15 a 20. A obediência ao projeto de Deus consiste na observância dos mandamentos. Deus respeita a liberdade do homem para escolher a vida ou a morte. O perdão das faltas passadas, a graça para recomeçar uma vida nova e praticando a vontade de Deus, nos anima e faz acreditar na conquista da felicidade verdadeira. O feminicídio, os roubos, assassinatos, racismo e esta onda de violência incontida prova que os mandamentos do Senhor ainda não estão sendo praticados de verdade. A cultura de morte, tão presente em nossa sociedade, nos faz questionar sobre a vivência dos mandamentos da lei de Deus. Todos. Precisamos praticar os mandamentos para vencermos toda espécie de mal que leva à morte e aprender a fazer o bem que reconstrói a vida com Deus e com os irmãos. O objetivo principal do livro do Deuteronômio é levar o povo de ontem e de hoje a obedecer e a viver melhor os mandamentos da lei de Deus. Ao redor deste objetivo, encontramos alguns temas centrais do livro do Deuteronômio. Vamos recordar os 5 temas mais importantes deste livro. O amor de Deus. O amor de Deus é a chave para interpretar corretamente a história do povo de Deus. Foi por amor que Deus tirou o povo do Egito e o acompanhou ao longo da travessia do deserto. Isso fica claro no livro do Deuteronômio, quando afirma: se Javé se afeiçoou a vocês e os escolheu, não é porque vocês são os mais numerosos entre todos os povos. Pelo contrário, vocês são o menor de todos os povos. Foi por amor a vocês e para cumprir a promessa que ele fez com juramento aos seus pais. Deuteronômio 7, de 7 a 8. Deus escolhe o povo
menor, o povo menos importante, os pequenos, para demonstrar o seu amor misericordioso e libertador. Hoje não é muito diferente. Em Jesus Cristo, Deus escolhe todos os povos e nações para revelar o seu amor infinito e misericordioso. Todos. O amor de Deus pelo seu povo continua vivo e atuante ainda hoje. A memória. Manter viva a memória dos acontecimentos é muito importante. Por isso, o livro do Deuteronômio insiste na ideia de que o povo não pode se esquecer do seu passado, do modo amoroso como Deus o libertou e o acompanhou. Um povo sem memória é um povo sem identidade. Quem perde a memória, perde o rumo da vida. Assim diz o livro do Deuteronômio. Amanhã, quando seu filho lhe perguntar o que significa este testemunho, estatutos e normas que o nosso Deus Javé ordenou a vocês. Você responderá a seu filho: nós éramos escravos do faraó no Egito, mas Deus nos fez sair do Egito com mãos fortes. Deuteronômio 6, de 20 a 21. Este livro bíblico nos convida a manter sempre viva a memória do amor de Deus, que sempre nos acompanha. Não podemos esquecer do que Deus fez e faz por nós. Tem pessoas que, diante da dificuldade da vida, se esquecem do amor de Deus e se revolta contra Ele. Isto é falta de memória. Todos. Não podemos nunca nos esquecer do que Deus fez por nós, do seu amor revelado em Jesus Cristo. Significa saída, libertação, caminhada em direção da terra prometida. No livro do Deuteronômio, a experiência do Êxodo é fundamental na vida do povo. Tudo gira em torno da libertação do povo e da sua caminhada rumo à terra prometida. O livro do Deuteronômio pede que o povo viva em estado permanente do êxodo, pois a libertação não termina nunca. Continua hoje. A experiência do êxodo é do povo do passado e de todos nós, ainda hoje. Por isso, como diz o Papa Francisco, temos de ser uma igreja em saída. Todos. Nas estradas da vida, temos que caminhar com fé e esperança em Deus. Deus libertador. O Deuteronômio revela que o verdadeiro Deus é aquele que libertou o seu povo da escravidão do Egito e lhe garantiu a vida. Por isso, ele pede que o povo se liberte do culto aos ídolos e adore só a Javé, o Deus verdadeiro, que prefere a misericórdia e a justiça aos cultos nos lugares altos. Deus pede fidelidade ao povo porque ele sempre foi fiel. Eu sou Javé, teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio 5, 6 a 8. Todos. Obediência, amor e fidelidade geram vida. Desobediência e infidelidade geram morte. Aliança. O livro do Deuteronômio é o livro da aliança de Deus com o povo de Israel.
Foi Deus mesmo quem tomou a iniciativa de fazer aliança com o povo. A aliança é o compromisso mútuo entre Deus e o povo, e ela deve durar para sempre. Assim afirma o livro: o Senhor nosso Deus fez aliança conosco no Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez a aliança, mas com nós, que aqui estamos, todos vivos hoje. Deuteronômio 5, 2, 3. Ainda hoje, como novo povo de Deus, devemos renovar esta aliança de amor e de compromisso com Deus. Todos. Também somos teu povo, Senhor, e queremos renovar a nossa aliança e o nosso compromisso de amor. Fato da vida. O senhor Armando, residente numa cidade de nossa arquidiocese, não gostava de ir à missa aos domingos e dias santos de guarda. Curiosamente, acompanhava a procissão de Nossa Senhora da Conceição todos os anos. Às vezes, falava de padres e religiosas de forma desrespeitosa e ainda criticava quem frequentava a igreja. Tendo adoecido, ficou acamado e, para piorar, adquiriu a doença chamada mal de Parkinson, que deixam as mãos trêmulas e o corpo sem firmeza. A seu pedido, recebeu um padre para fazer sua confissão e, a partir daí, passou a receber a Sagrada Comunhão semanalmente. Penso que esse episódio é comum em todas as nossas comunidades. Muitas pessoas pensam que devem esperar ficar velhas ou doentes para procurarem Deus. Quando jovens e adultos, é muito comum se dispersarem com as ciladas e ilusões do mundo. Se esquecem que o amor de Deus é permanente e nos acompanha antes mesmo do nosso nascimento. Fato da Bíblia. A palavra de Deus nos orienta e transforma o pecado em prosperidade e vida plena. Deixemos que ela entre em nossos ouvidos e ganhe o nosso coração. Alegres, vamos ficar de pé e cantar para ouvir o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho segundo São Mateus. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deves fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora, muito triste,
porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. A essas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: Quem poderás então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverás então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós, que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos e irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, refletindo um pouquinho sobre essa palavra, né? A gente começa, né, pela pergunta: o que eu posso fazer, né, para entrar no reino de Deus, para entrar no reino do céu? O que será que motivou aquele jovem, né, a se encontrar com Jesus para fazer essa pergunta, né? O que eu preciso fazer? O que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna? Então a gente vai imaginando um jovem rico, né? Certamente, né, nunca lhe faltou nada. Uma pessoa acostumada, né, a ter muitos bens, sem conhecer as dificuldades. Porque o que motivou ele a procurar Jesus? Será que ele estava ali porque realmente ele queria uma conversão, estava disposto a uma renúncia? Ou será que ele estava ali assim para testar, provocar Jesus, né? A gente fica imaginando. E quando Jesus lhe fala, então, das renúncias, né, de viver o mandamento, os 10 mandamentos, né? Ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, quer dizer, viver os mandamentos, né? E esse jovem começa a ficar triste, né? Porque isso implica renúncia. Seguir Jesus significa renúncia. Viver o evangelho significa, né, renúncia. E ele não estava disposto a largar todos os seus bens, vender tudo, doar para seguir Jesus, porque ele não tinha pensado nisso, porque um jovem que foi viveu, né, onde o porto seguro dele era os bens, era a riqueza, né? O porto seguro dele estava ali, no que garantia a sobrevivência dele, a riqueza, né? E aí ele começou a ficar triste e foi embora triste, né? Ou será que ele pensou, né, imaginando que ele pensou que o dinheiro dele, a riqueza que ele tinha, a vida que ele tinha, lhe garantia, né, um espaço ali, né, dentro, né, vou conseguir minha vida eterna com o que eu tenho? E ele começou a ficar triste e foi embora. Né? Ele foi embora porque o porto seguro dele não estava concretamente, né? Ele não tinha experimentado ainda aquela fé verdadeira, o Cristo verdadeiro.
né? E ele ainda não estava preparado para essa renúncia, né? E são as renúncias que nós fazemos todos os dias na nossa vida. Nós temos que renunciar para viver plenamente o que nós fizemos de opção, né? Se o rapaz e a moça decidem, né, pelo casamento, decidem pela união matrimonial, eles têm que renunciar à vida de solteiro. Se eles estão se preparando para ser pai, mãe, para ter um filho, tem que renunciar a toda uma liberdade e saber que daqui para frente o seu comprometimento é maior de pai, de mãe. E assim é com a nossa profissão, e assim é com o nosso dia a dia. Então, no reino de Deus, né, os valores são muito diferentes, né, daquilo que o mundo coloca para a gente, né? Porque não combina, né, a riqueza, as idolatrias, como nós vimos nas leituras, não combina com a proposta de Deus. Deus é simples, Deus é para o simples, para o pobre, né? Isso não significa que aquela pessoa que tem bens, que são providos de mais recursos, de mais bens, não estejam dispostos à doação, a boas ações, né? Porque, infelizmente, nós sabemos que pessoas que até muito desprovidas de riqueza, de bens, são pessoas gananciosas, são pessoas que praticam a inveja, são pessoas que desejam, né, uma vida alheia. E é disso que Deus está falando, né? Ele está falando daquela pobreza, mas aquela pobreza de coração, aquela pobreza verdadeira, aquela pobreza que você é capaz de se doar, né? Então, quando ele vem falar aqui para a gente, né, que é mais fácil um camelo passar o furo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ele está falando do desprendimento, né? Que às vezes a pessoa não está preparada para esse desprendimento. Mas nós também sabemos de pessoas que têm recursos e que estão aí vivendo as boas obras do reino de Deus. Então, quando ele fala dessa passagem, ela vem falar muito para a gente, né? Sobre esse desprendimento de você não viver a sua vida presa a coisas materiais, né? A gente fala que quando você vai embora, você não leva uma gaveta, né, escondida, levando todos os seus bens. Então, é você viver em comunhão com a proposta de Deus, de doação, de fazer bem ao próximo, de se doar. Aí o Pedro, ele vem falar assim, mas e quanto a nós? Né? Nós deixamos tudo para seguir o Senhor, né? E quanto a nós, o que vai acontecer com a gente, né? Que haverá então para nós? E Cristo prontamente diz para ele, né? Estará sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos, ou seja, de Israel. Então você estará no seu porto seguro, né? Você terá o seu porto seguro. Agora, aquele que não viveu essa realidade de fé, essa experiência de fé, ele ainda vai estar navegando, né, das correntezas, ele está ainda sem segurança para continuar, né, a sua caminhada em Cristo, né? Então, ele fala, não, vocês que nos seguiram, homens de fé, né, vocês estarão ali sentados no trono da glória. Quer dizer, terá o seu porto seguro, né, na fé. O que a gente não presenciou, né, nesse jovem rico que não entendeu, não experimentou. Ele falou, olha, isso aí eu já observei desde criança, os 10 mandamentos ele observou desde criança, mas ele não viveu, ele não experimentou, né? Então ele não estava disposto a essas renúncias. Então essa é o que veio em mim, né? Quando eu li essa passagem, é o que eu consegui, né, extrair dessa leitura. Então, nós vamos, para refletir no item 6, página 16,
Eu vou ler, né, e vocês que estão nos seguindo, nos acompanhando, né, vão refletindo, vão pensando aí o que essas palavras veio nos dizer hoje. Você ainda se lembra do decálogo ou dos 10 mandamentos da lei de Deus? Que tal recordarmos agora? Olhe para trás. O quanto você já viveu até aqui? Quantos erros e oportunidades para corrigi-los Deus lhe deu e dá aqui e agora? Você topa recomeçar o compromisso, a aliança com Deus para valer? Quais as dificuldades encontradas para cumprir os mandamentos e viver em paz com Deus e os irmãos na família, na escola, no trabalho, no bairro, na sua comunidade, nos demais lugares de convívio social? O item 7 pergunta para o plenário. Aí os coordenadores que estão nos assistindo, né, vão nos mandar as respostas, porque na próxima semana nós vamos estar realizando o plenário, né, que é o último encontro do mês de setembro. Deus nos deu a vida através de nossos pais, criou-nos à sua imagem e semelhança. No batismo, tornou-nos membros do corpo de Cristo. Pelos merecimentos de sua paixão, morte e ressurreição, nos fez filhos e filhas amados do Pai. Irmãos de Jesus Cristo e morada do Espírito Santo. Jesus ensinou-nos a chamar o seu Pai de Pai Nosso, e a sua Mãe de Nossa Mãe. Instituiu os sacramentos, sinais visíveis, sensíveis, eficazes e indispensáveis para a nossa salvação. E apaixonado por nós, deu-nos seu próprio corpo e sangue como alimento. Você acha pouco? Já parou para pensar o quanto você vale? Qual é a sua resposta para Deus a partir dessas graças memoráveis, depois das reflexões de hoje? Como ser fiel a Deus, que sempre é fiel conosco? Item 8, gesto concreto. Abraçar o desafio de recordar sozinho ou em comunidade cada mandamento. Confrontá-los com a realidade que nos rodeiam. Decidir romper com o círculo vicioso de pecados advindos da falta de cumpri-los. E assim tornar concreto o recomeço da vida nova com a graça e misericórdia de Deus, a partir de uma ótima confissão e participação na Eucaristia. Além disso, colocar em prática a dimensão missionária da sua fé. O Papa Francisco deseja uma igreja em saída, em êxito. No item 9, oração final. Vamos todos.
Deus eterno e todo-poderoso, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na próxima semana, então, nós estaremos aqui no mesmo horário, né? Todas as semanas, e nós vamos estar realizando o plenário. O plenário que é o 4º encontro do grupo de reflexão, o 4º encontro do mês. Então, nós vamos estar encerrando o mês de setembro, então, na próxima semana. Na quarta-feira, às 20 horas. Então, nós mudamos 20 e 15, porque nós alteramos o horário, porque todos os dias agora nós temos a transmissão da missa. Então, nós vamos estar transmitindo todas as quartas-feiras, às 20 e 15, que é um tempinho assim, encerrou a missa e já começa a nossa transmissão. Tá bom? Então, nós esperamos todos vocês. E nós estaremos reunidos, nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham todos uma abençoada noite. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus.